Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Rua do Registro, Ministério de Bangu, pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. Este é o quadro ebd.com, onde a gente tem aqui no canal Boa Semente comentado as revistas da EBD Betel, segundo trimestre de 2019, que são excelentes. Eu estou tendo o prazer de apresentar para vocês, fazer um breve comentário sobre a lição de número 10, o culto racional. É importantíssima essa lição, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Precisamos aprender o que significa o culto racional, o que o apóstolo Paulo estava se referindo sobre a necessidade, ao falar aos Coríntios, sobre um culto racional. Se o culto é dirigido pelo Espírito Santo, ou é proveniente da ação do Espírito Santo, como ele pode ser racional? Estas e outras questões nós vamos abordar aqui na nossa videoaula. Enquanto isso, eu espero que você compartilhe esse canal, que você compartilhe este vídeo, que você dê o seu like, clique aqui no sininho para que assim o YouTube possa sempre estar te avisando quando o vídeo novo subir ao canal. Eu tenho certeza que vai ser bênção para essa pessoa, para quem você vai compartilhar, professores de EBD, pastores, superintendentes de escola bíblica dominical, amantes da palavra de Deus, estudiosos da Bíblia, de seminário. Eu tenho certeza que vai ser bênção, como tem sido bênção para centenas de pessoas que têm nos assistido pelo Brasil afora. Amém? Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Voltamos. Então, nós vamos dividir hoje essa apresentação em três partes, para a gente poder compreender pedagogicamente melhor esse tema do culto racional. Na primeira parte, vou falar sobre a fé e a razão, e também vou discutir a diferença principal entre adoração e entre louvor. No tópico número 2, ou na parte 2, eu vou falar sobre a liturgia e seus elementos, né? A importância da liturgia, o que é uma liturgia, e as três partes principais da liturgia, que é a oração, a música e a palavra. Na terceira parte, eu vou falar sobre a pregação da palavra, nós vamos tratar mais sobre essa questão da pregação da palavra, da exposição da palavra, e a importância dela no culto, e quais são as suas três principais características, ok? Então, vamos lá. A primeira questão, nesse tópico número 1, é pensar sobre fé e razão. Há muitas pessoas que discutem e entendem, percebem que fé é uma coisa e razão é outra. Você deve conhecer algumas pessoas que têm esse pressentimento, ou essa ideia na igreja, de dizer, olha, a fé é uma coisa e a razão é outra. A ciência cuida da razão e a fé é a religião. A fé, ela é irracional. Não é? Tem até o hino chamado Milagres Não Se Explicam, porque a gente tem essa dificuldade, então, de compreender essa junção entre fé e razão, e a gente separa as duas coisas. Uma coisa fica no mundo espiritual, que seria a fé, e a outra coisa seria o mundo material, que seria a razão. E essas duas coisas não se confundiam. Na cabeça de muitas pessoas, elas são coisas separadas, são coisas diferentes. E isso traz um grande problema. Mas por que a gente pensa assim? Por que a gente percebe assim? Lá no Iluminismo, no século XVIII, que foi um movimento filosófico que preconizou ali na Europa a ideia da razão sobre o período que estava se vivendo naquele momento, que estava terminando ali o finalzinho de um período muito obscuro em que a Igreja Católica dominou as mentes e os corações dos homens. A mente, porque tudo o que acontecia era explicado pela igreja, a igreja dizia, a igreja explicava, tudo tinha uma explicação a partir da Bíblia, ou a partir de Deus, ou a partir do Papa. Por exemplo, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, a Terra era o centro, né,
do universo. A teoria do geocentrismo era o que era acreditado naquela época e ninguém poderia dizer algo diferente antes do iluminismo. E algumas pessoas foram perseguidas, alguns filósofos matemáticos, como Giordano Bruno, foi perseguido, foi morto por causa da sua ideia diferente, que ele já dizia que da inconsistência dessa ideia de que a Terra era o centro do universo. Ele já falava como Copérnico que o Sol era o centro do universo, ou seja, o heliocentrismo. Galileu Galilei também tentou falar sobre isso, mas também foi perseguido pela igreja e teve que mudar a sua tese. Então esse era um momento em que a igreja dominava de tal forma que a ideia da fé ela se sobrepunha a qualquer tipo de razão. O homem não pensava, o homem não questionava, o homem não tinha nenhum tipo de pensamento fora da igreja. Até que vem a Reforma Protestante, que nós estudamos isso aqui nesse trimestre mesmo, e nós vimos como que o homem ele vai se emancipar dessas amarras e não vai ter mais essa ideia de que a igreja dita a verdade, ou que ela fala a verdade, ou que ela diz a verdade, mas o homem tem um contato direto com Deus, o homem tem um contato direto com o seu Criador, o homem tem contato direto com a Bíblia, o homem pode pensar. A partir desse movimento da Reforma Protestante, você tem outros desdobramentos, como também o Iluminismo, que é esse movimento filosófico, agora não feito por religiosos, mas por filósofos, que estão falando sobre a importância da razão. Dentre eles, Voltaire. Voltaire vai ser um grande crítico à igreja, a esse pensamento cristão dominante, que impunha as suas ideias sobre o homem daquele tempo, explicando todas as coisas a partir de Deus, e que o que Voltaire vai dizer é que a igreja vai cuidar das coisas da fé e que a razão tinha que se sobrepor. E pouco a pouco esses filósofos como Voltaire, Montesquieu também, que vai escrever um livro famoso chamado O Espírito das Leis, onde ele vai declarar ali a importância dos três grandes poderes que temos hoje, legislativo, executivo, judiciário, e como que isso devia ser colocado fora da questão religiosa. Nós estamos vendo agora esses filósofos trazendo o antropocentrismo, ou seja, agora o homem para o centro dessas questões, dessas análises, e não que eles estivessem matando Deus ou acabando com a ideia de Deus, mas dizendo o seguinte: a igreja toma conta das questões da fé e nós temos que analisar o mundo visível através da razão. Esses filósofos iluministas vão ser muito fortes. O iluminismo vai ser uma grande corrente filosófica que vai varrer o mundo todo, principalmente essa parte ocidental que nós estamos. Então você tem ali a parte da Europa, você tem a América, toda dominada pelo iluminismo. E as consequências disso é que ficou muito claro para essas pessoas a ideia de que fé é uma coisa e que razão é outra coisa. Porém, não era essa a ideia que o apóstolo Paulo estava falando ou pensando quando escreveu aos Coríntios, falando sobre o culto racional. Porque naquele período, então, antes dessa ideia, dessa divisão criada pelo iluminismo entre fé e razão, a fé ela não abria mão da questão da razão. Ou seja, o cristão, segundo o apóstolo Paulo, ele não abre mão da sua razão para falar da sua fé. Ou seja, a fé não é algo que esteja fora de explicações. Por exemplo, você não diz, eu creio em Deus. Por que você crê em Deus? Qual é o motivo para você crer em Deus? Não tem motivo, não é racional. Ora, se não é racional, também não é fé. Porque a fé ela pode e deve se aplicar ou se apoiar em explicações racionais. Por exemplo, por que você crê em Deus? Eu creio em Deus porque eu sinto a sua presença. Um exemplo, eu creio em Deus porque Ele é bom. Eu creio em Deus porque eu percebo que Ele interage comigo, que eu fui feito por alguém. Observe que essa explicação não é uma explicação irracional, é uma explicação racional. Eu creio em Deus por um motivo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos que aconteciam, a igreja, que criam na igreja do primeiro século, segundo século, terceiro século, é que fé e razão andam juntas. Fé e razão, elas estão conectadas.
Amém? Não é misticismo, por exemplo, como nós falamos lá atrás, onde você não tem explicações racionais para o que você faz. Não. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai combater o misticismo o tempo todo, que está pairando pela igreja através de várias heresias, tais como a que nós vimos também passado. Consulto você a ver os vídeos anteriores, quando o apóstolo Paulo falava contra os agnósticos e contra os gnósticos, que eram pessoas que acreditavam, diferentemente do que o apóstolo Paulo falava, que a salvação se dava ali através de outras questões, como o conhecimento superior que levava à salvação. É nesse contexto que o apóstolo Paulo, então, está escrevendo sobre o culto ser racional, ou seja, ter uma racionalidade no culto. Isso é importantíssimo. É preciso que, segundo o apóstolo Paulo, o culto seja inteligível. Nós vamos para a igreja cultuar ao Senhor com inteligência. Amém? O nosso Deus é um ser inteligente. Nós somos pessoas inteligentes. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que é inteligente. Ou seja, o que significa ser inteligente? Pensa, percebe, fala, sente, vê, escuta, interage. Então o nosso Deus, ele é um Deus inteligente. Nós precisamos também nos relacionarmos com ele de forma inteligente. E o culto precisa ser um culto inteligível. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre as línguas estranhas em 1 Coríntios capítulo de número 12. Vimos sobre os dons espirituais, e ele fala sobre a necessidade dos dons, e que se todos falassem línguas estranhas ao mesmo tempo, que entendimento teria, que crescimento teria? Uma vez que as pessoas que viessem ao culto não entenderiam nada. Porque quem fala em línguas estranhas, ele está falando com Deus, e só ele, Deus, sabe exatamente o que estão falando. O culto inteligível, ele é necessário para que as pessoas que vão a ele possam perceber. Bom, hoje nós já deixamos também essa percepção errada entre fé e razão. Cada vez mais nós estamos percebendo, entendendo o que o apóstolo Paulo queria dizer com isso, e estamos voltando a uma questão importante entre fé e razão, elas conversarem. Tanto no campo da ciência, os cientistas já têm falado sobre a importância da fé. Muitas pesquisas científicas têm demonstrado a importância da fé no processo de cura. Muitos cientistas têm também mostrado que algumas explicações são explicações sobrenaturais que envolvem a questão da religião, e que isso não é irracional, mas existe uma certa racionalidade para o que a pessoa faz, para o que aquela pessoa representa, e que uma não exclui a outra. Por outro lado, alguns teólogos também têm buscado essa percepção e esse conhecimento entre fé e razão, dizendo que as duas podem estar juntas. Um exemplo disso é que agora, há bem pouco tempo, o físico Marcelo Gleiser, ganhou o Nobel de Espiritualidade. Você sabe que o Gleiser é um dos maiores físicos teóricos do Brasil. Atualmente ele dá aula nos Estados Unidos, falando sobre física teórica, mas fala sobre questões das estrelas, do universo, do cosmos, do surgimento do homem. A astrofísica que ele trabalha, mas ao mesmo tempo ele também se detém ultimamente sobre a questão da espiritualidade. E ele, um físico, um cientista renomado, premiado, não descarta a importância da espiritualidade e a sua conexão com o mundo material. Fé e razão andam juntos. O problema é que hoje em nossos cultos nós abrimos, algumas igrejas abriram mão dessa questão, e os cultos são completamente difíceis de serem entendidos. Se nós não conseguirmos fazer o nosso culto racional, ou seja, com entendimento, nós não podemos alcançar as pessoas que vão até a igreja, nós não podemos ter o nosso objetivo. Até no Antigo Testamento, o profeta já falava sobre essa problemática de que a importância da fala, a importância do modo de se falar corretamente. Por exemplo, quando ele fala sobre o atalaia, sobre o profeta, tocar e falar corretamente, tocar a trombeta, dar o toque certo para que as pessoas possam entender, entregue a mensagem de forma correta para que as pessoas possam saber. Do contrário, não adianta profeta, não adianta profecia.
Também os nossos cultos, se eles não forem inteligíveis, se eles não forem perceptíveis, se nós não sairmos de lá com o entendimento do que aconteceu, ele não tem nenhum sentido na sua prática, porque então poderíamos ter ficado em nossas casas louvando a Deus e agradecendo ao Senhor. Mas uma vez que nós nos apresentamos, e nós vamos fazer com o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, na compaixão de Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, né, que é o nosso culto racional. Culto, então, é um momento que pressupõe dois pontos importantes. Então, falamos sobre a fé e a razão, dissemos que os dois andam e caminham juntos, não são antagônicos, pelo contrário, os dois podem ter um intercâmbio, um diálogo, e isso é muito importante para o crescimento, tanto da fé como da racionalidade. E a segunda parte são os elementos desse culto racional, que tem dois pontos. Primeiro é a adoração, o segundo é o louvor. A adoração é momento em que nós adoramos a Deus, né? E a adoração é o momento onde que nós louvamos ao Senhor. Mas existe uma diferença que eu quero chamar a atenção para você. E muito fácil de você gravar. Na adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E no louvor, nós louvamos a Deus porque Ele faz. A adoração é a essência de Deus. Adoramos a Deus pelo que Ele é. O que Ele é? Ele é bom, Ele é majestoso, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é eterno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é. Então nós o adoramos por conta disso. Mas nós louvamos também a Ele. E aí, nesse caso, louvamos pelas suas ações. Nós podemos louvar também pelos seus atributos. Louvamos a Deus porque Ele é bom, louvamos a Deus porque Ele é justo, louvamos a Deus porque Ele é fiel. Mas o louvor se retrata ou na maioria das vezes, pelas ações diretas daquilo que Ele faz. Ou seja, louvamos a Deus pelas grandes vitórias, louvamos a Deus pela nossa salvação, louvamos a Deus pela ação dEle em nossa vida. Essa parte, então, que nós falamos sobre a questão da fé e a razão, que eu pensei nessa possibilidade da gente trabalhar um pouco e você discutir um pouco isso na sua sala e falar sobre os dois elementos desse culto racional, que é a adoração e o louvor, que vai percorrer em todas as partes do nosso culto, ou seja, no começo, no final, ou todo o tempo, nós estamos adorando e louvando ao Senhor. No próximo bloco, nós vamos ver essa liturgia e os seus principais elementos. Liturgia é uma parte importante, uma matéria importante que todo mundo deveria saber, o primeiro seminário deveria fazer, que é a questão da parte litúrgica, é o ritual. Sim, o nosso Deus é um Deus de rituais. No Antigo Testamento você tem vários rituais. E os que são rituais? Rituais são práticas, são preceitos, são modos de fazer. Esses modos de fazer são os modos corretos, ortodoxos de se chegar. Uma prática ortodoxa de se chegar diante de alguém, uma prática litúrgica ou uma prática de um modo de se chegar, se aproximar de Deus. Por isso, quando Deus se apresenta a Moisés ali na sarça ardente, Deus coloca para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ali Deus estava colocando um princípio para Moisés, dizendo que ele não poderia se chegar perto dele de qualquer forma. A partir daí, desse momento, e o contato de Deus com Moisés, Deus vai ensinando a Moisés como se aproximar dele. Ora, existia todo um procedimento, existia toda uma liturgia, as festas, os sacrifícios feitos no tabernáculo, a forma de sacrificar o tabernáculo, a forma de se imolar o cordeiro, quando se imolar o cordeiro, por que se imolar o cordeiro, quais animais deveriam, tudo isso faz parte de uma liturgia. Essa liturgia era a forma de se introduzir perante Deus, de se achegar a Deus e também de demonstrar o seu respeito para com aquele que você está se aproximando, que no caso é Deus. Por exemplo, quando você vai no tribunal, você tem toda uma regra para poder chegar perante um juiz. Ou quando você está numa sala de aula, você segue uma certa liturgia. Por exemplo, professor, dá licença, professor, posso ir ao banheiro, uma liturgia que é colocada no dia a dia na sala de aula. Você levanta a mão e depois você fala, se apresenta. Isso é uma liturgia. Liturgia nada mais é do que práticas necessárias que regram o modo de fazer de determinadas ações, determinados modos e ambientes que você está. No caso da igreja,
A liturgia é uma liturgia sagrada, ou seja, é uma liturgia voltada para o culto, para a sua racionalidade, para a forma como o homem se aproxima de Deus. E aí nós temos 3 pontos importantes que o autor destaca. A primeira coisa é a oração, porque sem oração você não pode se chegar perante Deus. Então, todo trabalho começa com oração. Oramos a Deus para que Deus abençoe o trabalho. Oramos a Deus para agradecer pelo trabalho que está se iniciando, seja ele culto, ar livre, ou seja o que for. A oração, ela é importante porque nos introduz na presença de Deus. Embora seja necessário que estejamos o tempo todo em oração, mas existem momentos no culto em que deve ser feita a oração. Pensando sobre isso, já viu falando assim, algumas pessoas que não sabem o sentido da oração. Quando você diz assim, fulano, ore pelos enfermos. E a pessoa ora por tudo, menos pelos enfermos. Fulano, ore para o início do culto. A pessoa ora pelo Brasil, ora pelo Estado, ora por tudo. Só não ora pelo início do culto. Ora, esse culto, ou essa oração, não é uma oração racional. Não que Deus não vá entender, porque Deus sabe todas as coisas, Deus entende tudo. Antes que nós abramos nossa boca, Deus já sabe. Mas as pessoas que vão lá, principalmente os ímpios, as pessoas que não são cristãs, elas ficam sem entendimento algum do que está acontecendo. Na verdade, isso é mais para nós, homens, nos entendermos e nos relacionarmos com Deus do que para Deus mesmo, porque Deus a tudo sabe. Segundo ponto, depois da oração, é a música. A música, ela é fundamental. A música, ela é preparação. É nela que está o louvor. É nela que nós louvamos, nós nos exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus através da música. A música deve ser bem tocada. Isso é muito importante. Eu não posso cantar de qualquer maneira, eu não posso tocar de qualquer maneira. Não para Deus, porque Deus ele merece o nosso melhor. E eu preciso tocar com racionalidade. Se uma pessoa canta uma coisa e outro toca outra, qual é a racionalidade? Ou se alguém toca um som a mais do que a pessoa que está cantando, qual é a racionalidade se eu não ouvir a letra daquilo que é cantado? Se eu não conseguir perceber e entender a mensagem, a melodia que é passada. Portanto, a música ela é um dos pontos principais do elemento do culto, que é um culto racional. E o terceiro é a palavra. E esse é o mais importante, e é por isso que fica no final. A oração é a introdução, o louvor é o momento de expansão do coração, de abrir o coração na presença de Deus, de louvar e engrandecer o Senhor, mas para que o coração esteja aberto para a palavra final, que virá logo mais, em todo o culto. Essa palavra é importantíssima. Nós não podemos dizer que temos um culto racional que abre mão da palavra. Pelo menos 30 minutos de pregação, de exposição da palavra. Cuidado, se a sua igreja não tem mais palavra, isso é um perigo. Se ela tem muito louvor e não tem palavra, nada adianta. Se ela tem muita oração e não tem louvor e não tem palavra, nada adianta. Ela tem que ter o equilíbrio entre a oração, entre o louvor e a palavra. E ela é a palavra fundamental, porque não é a palavra daquele que fala, é a palavra de Deus. O pregador, o pastor, ou aquele que usa, é um porta-voz da mensagem divina, a mensagem do Senhor. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a pregação da palavra. E finalmente chegamos à terceira parte, a pregação da palavra. E essa é a parte mais importante, o pregador. O pregador é aquele que traz a palavra, aquele que fala a palavra, que expõe a palavra. É chamado arauto. Ele não fala aquilo que ele quer, ele fala a palavra de Deus. Ele não fala da palavra de Deus, ele fala a palavra de Deus. Alguém pode falar a palavra de Deus e não estar falando da palavra de Deus. Ou seja, ele está ali falando, olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mas quando o pregador prega a palavra, ele vive a palavra, sem subterfúgio, sem criações, sem nenhum tipo de maneiras ou trejeitos que venham florear a palavra, ela se torna viva e eficaz. Veja o que diz o pastor Hernandes Dias Lopes sobre a pregação bíblica. Quero deixar aqui para você um trechinho da sua mensagem que eu queria compartilhar com você. Olha.
Viu lá a importância da pregação bíblica, como ela é importante, como ela é plena e ela é eficaz, qual é a responsabilidade do pregador diante dela e como o culto ele é importante diante da pregação, ou a pregação é importante, passa a ser o fator central do elemento do culto. Por isso, um culto racional pressupõe que tenha esses três elementos que mostramos aqui: a oração, a música e a palavra. A pregação ela é dividida em três elementos básicos para que ela seja, você entenda que essa pregação também é uma pregação racional dentro de um culto racional. Número 1, ela tem que ser bíblica. Ela pode falar de geografia, de história bíblica, pode falar de uma série de coisas, mas ela tem que ser bíblica, ou seja, o pregador parte da Bíblia e ele termina na Bíblia. Ele não usa a Bíblia como um pretexto para depois falar de outras coisas, ele usa a Bíblia para falar da Bíblia. Ele usa a palavra para falar a palavra. E essa palavra é a palavra que vai falar aos corações. Ela é bíblica. Não importa qual é a passagem que ela vai ser feita ou ser lida. O importante é que ela seja baseada na Bíblia. Do contrário, é uma palestra. Do contrário, é um estudo. Mas se for pregação bíblica, ela tem que ser baseada na palavra. Depois, o pregador deve contextualizar a palavra, ou seja, deve fazer uma aplicação. Não adianta nada também pregar a palavra pela palavra se eu não contextualizar, ou seja, se eu não mostrar para os meus ouvintes a aplicação da palavra no seu dia a dia. Se eu falo sobre a mulher samaritana e eu não contextualizo aquela situação, se eu não explico o que estava acontecendo, e se eu não trago esse contexto que aconteceu há 2.000 anos atrás para os dias de hoje, como Cristo ainda oferece água viva para as pessoas que estão lá, para as pessoas que estão em busca de Deus, toda a minha pregação foi embora. Portanto, a contextualização ela é importante quando eu trago essa contextualização para os dias atuais. Segunda forma de fazer a contextualização é entender exatamente aquele episódio que aconteceu dentro do seu contexto. Por exemplo, a passagem ali da venda que é feita no templo, que Jesus fala: minha casa será chamada casa de oração. Quantas vezes você viu alguém falando: olha, isso aí está errado, pessoas estão fazendo cantina na igreja, está errado, pessoas estão vendendo, o Senhor falou, minha casa será chamada casa de oração. Ora, é uma fala descontextualizada. Você pegou um versículo do passado, mesmo do Evangelho, e aplicou nos dias atuais sem entender o que significava aquele texto que Jesus estava dizendo. Porque naquele momento Jesus estava criticando aquelas pessoas que faziam escambo. E esse escambo era dado porque no próprio templo vendia-se os animais para o sacrifício. Muitas pessoas que chegavam para sacrificar traziam um denário, ou seja, a moeda romana. E aí, como eles não podiam usar essa moeda no templo, porque o templo é sagrado, tudo que está no templo é sagrado, eles trocavam aquela moeda pela moeda do templo, que é chamado shekel. E então, a banca que estava colocada ali, que é o que Jesus vai bater na banca, vai quebrar a banca ali que estava colocada, é o comércio do templo que Jesus estava atacando, porque o templo estava fazendo comércio não só dos animais que iam ser sacrificados, mas também o próprio comércio financeiro, porque eles estavam fazendo ali uma troca de moeda, porque a moeda romana ficava dentro do templo, o shekel também ficava dentro do templo, você trocava pelo moeda romana. Você dava o shekel, pegava o shekel e comprava no templo, ficava todo o dinheiro ali. No final eles tinham tanto shekel e também como tinham tantos denários ou tantas moedas romanas. É esse tipo de comércio, né, que Jesus estava criticando naquele momento. Não era vender nada como hoje uma pessoa que tem uma cantina na igreja, uma pessoa que vende alguma coisa. Você está entendendo como é que entender o contextualização é importante para a pregação da palavra? Uma outra questão também que as pessoas confundem muito é quando o apóstolo Paulo falou na Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, sobre esperai uns pelos outros. Muitos pegam esse versículo e pegam e dizem: não, a gente está na hora da ceia, tem que esperar um pelo outro, porque o apóstolo Paulo assim falou. A Bíblia diz assim. Bom, você tem que entender que o apóstolo Paulo está falando das festas que eles faziam, das ceias que eles faziam, dessas cerimônias, mas que muitos que trabalhavam chegavam depois e cada um levava o que tinha. Os que eram ricos, abastados, levavam aquilo que eles possuíam e ceavam. E aqueles que estavam trabalhando chegavam depois e não comiam nada. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando que eles tinham que esperar todos chegarem para participar do pão e participar do cálice. Eu não posso pegar esse texto, descontextualizá-lo e aplicá-lo nos dias de hoje. Eu tenho que entender o contexto da palavra. E
Por último, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, ela precisa apresentar a Cristo. Então, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, ela tem que falar de Jesus. Jesus é o assunto principal, fundamental, para aquelas pessoas que vão ouvir, para aquelas pessoas que vão estar ali. Se ela não fala de Jesus, se ela não é cristocêntrica, nada temos, nada foi feito naquele momento, e esse culto não foi um culto racional. Ok? Bem, assim encerramos aqui mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Eu quero deixar um abraço para as milhares de pessoas que têm falado conosco, para as igrejas Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil, pela Ministério Madureira, na grande nação Madureira, espalhado aí no Brasil, aliás, no Brasil e no mundo. E eu quero dedicar esse vídeo para você, professor, meu amigo de EBD, que tem lutado todas as manhãs aí para poder abençoar a sua classe. Que o Senhor possa te abençoar. Eu dedico a você esse trabalho que é feito com muito amor e carinho. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, que você vai ser canal de bênção na sua igreja, assim como esse vídeo vai ser canal de bênção para as pessoas que o ouvem ou assistem. Eu quero pedir que você compartilhe com mais um maior número de pessoas que você puder, que você assine o nosso canal Boa Semente, nos ajude a crescer. Vamos fazer isso juntos, vamos chegar lá, quem sabe bater a meta aí dos 5, dos 10, dos 15 mil inscritos do Brasil inteiro. Eu sei que isso é fácil para nós. É só você querer me ajudar. E também compartilhe esse vídeo com alguém e dê o seu like e clique no sininho. Eu tenho certeza que você não tem nada a perder, somente a ganhar, e quem ganha é o reino. Eu sou o pastor Júlio César, este foi o canal Boa Semente, quadro ebd.com. Deus te abençoe. Até a próxima. É a paz de Cristo.